Olá, meninos e meninas dos sétimos anos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam muito bem. Minha gente, hoje eu vou postar o meu vídeo explicativo onde irei ajudá-los a resolver a primeira avaliação trimestral que o governo está enviando para todas as escolas estaduais do estado de Minas Gerais. E essa primeira avaliação trimestral, eu vou ajudá-los a entender as imagens, os textos, para melhor, para vocês resolverem de uma forma correta. Essas avaliações vocês terão que fazer no dia de hoje, né, do dia 7 de junho até 11 de junho, sexta-feira. E vocês terão que ter muita atenção na hora de preencher o gabarito, onde cada questão só tem uma resposta correta. E o bloco desta primeira avaliação trimestral contém dois conteúdos: História e Geografia. Eu vou agora explicar as questões de geografia, né, para vocês, alunos do sétimo 4, sétimo 5 e o sétimo integral. As questões de geografia nesse primeiro bloco, né, da avaliação trimestral, são as questões de número 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 26. Bom, a primeira questão, então, de geografia é a questão de número 4. É um texto sobre o processo de ocupação dos espaços costeiros do extremo sul de Santa Catarina, no Brasil. Bom, então vamos ler o texto, né? Eu vou ler e vocês vão aí acompanhar na apostila, também lendo para entender melhor. No início dos anos 70, a modernização da agricultura mudou a estrutura agrária do país, provocando o êxodo rural. O êxodo rural, vocês sabem muito bem que as pessoas saíam do campo para irem para a cidade. No litoral sul catarinense, a maior parte da população das pequenas propriedades rurais migrou para as cidades, né, provocando o êxodo rural. Além disso, o processo de ocupação territorial do extremo sul, nas últimas décadas, foi facilitado pela construção da rodovia BR-101, na década de 1970, ligando o Brasil de norte a sul. Houve a transformação dos pequenos empreendimentos em indústrias de farinha de mandioca, cerâmica, fumo, arroz, calçados e confecções. Bom, qual é a pergunta? De acordo com esse texto, quer dizer, todas as questões de texto, nós temos que ler várias vezes para entender e saber responder. De acordo com esse texto, o processo de desenvolvimento do território de Santa Catarina foi possibilitado obviamente, pela criação de infraestruturas de transporte. Não foi a BR-101 que foi construída em 1970? Então, a resposta correta é criação de infraestruturas de transportes, né? Outra questão aí de geografia é a questão número 5. É um mapa da América do Sul, aonde nós iremos ver os países componentes da América do Sul. Temos o Brasil, a Argentina, Uruguai, Paraguai, o Chile, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana e a Guiana Francesa. E agora vem a pergunta: esse mapa retrata os limites territoriais entre os... O que está retratando nesse mapa? Entre os países, né, minha gente? Aonde a professora Icleia falou todos os nomes dos países da América do Sul. Questão de número 6. Também é outra questão de geografia. É um texto sobre a imigração dos japoneses. Então, vamos lá? Vamos pegar a apostila também e ler junto com a professora Icleia? A imigração dos japoneses para o Brasil começou em 1908, com a chegada do navio Kazato Maru
no Porto de Santos. O início da caracterização da Liberdade como bairro típico do país oriental se deu no ano de 1912, quando os primeiros visitantes começaram a se fixar na rua Conde de Sarzedas. Além disso, aqueles que decidiam trocar a Ásia pelo Brasil também se direcionavam principalmente para o interior do estado de São Paulo, para as plantações de café, né? Com o passar do tempo, esses desbravadores foram se habituando ao local e às atividades comerciais à moda japonesa. Passaram a surgir ali, né? O resultado de décadas dessa influência japonesa é o que pode ser observado hoje. Esse bairro, né, com o nome de Liberdade, é um pedaço do Japão na maior metrópole da América do Sul, que é São Paulo, né? Calcula-se que cerca de 400 mil japoneses e descendentes moram hoje na capital, São Paulo. Entre as atrações do local estão restaurantes, docerias típicos, além de lojas, livrarias com artigos daquele país. Outras particularidades que atraem os visitantes são a arquitetura peculiar do bairro, as tradicionais lanternas japonesas que enfeitam a maior parte das ruas da região e o grande pórtico Torii, situados na rua Galvão Bueno. Então vamos lá? Com base nesse texto, conclui-se que a migração japonesa para São Paulo promoveu nessa cidade? O que promoveu? Qual foi a letrinha? Promoveu o aumento da diversidade cultural. Foi colocado na cidade de São Paulo uma outra cultura, completamente diversa da cultura dos paulistas, dos brasileiros paulistas, que foi a cultura japonesa. Então, o aumento da diversidade cultural. Vamos para a questão de número 10, que é outra questão de geografia, aonde nós temos aí um texto. Limites naturais, como o próprio nome indica, são aqueles que não foram estabelecidos pelo ser humano. Então, são limites com rios, córregos, mares, montanhas, e esses elementos naturais são aproveitados para delimitar o fim de um território e o começo de outro. Vocês têm aí na apostila de vocês 4 mapas. Qual é que vocês estão observando que os limites são bem naturais? Não é por rodovia, não é por demarcação territorial, né, feita pelo Estado, pelo país, pelo governo federal, pelo governo estadual, não. Qual que é, então? É o mapa da letrinha C, onde tem aí a Amazônia, que depois se limita com o Cerrado, que depois se limita com o Pantanal, que depois se limita com a Mata Atlântica, que depois se limita com os Pampas, e lá em cima, também se limitando ali perto, a Caatinga, né? Então, é esse mapa aí que é o correto para essa questão. Vamos para outra questão de geografia, que é a questão de número 11. Tem uma imagem, tem uma placa dizendo do quilombo da Lapinha. Está escrito, reconhecido pelo governo federal em 2 de junho de 2005. Acampamento Rio São Francisco. Minha gente, quando as atividades, quando as provinhas são de imagem, vocês têm que observar tudo que está naquela imagem. Então, essa placa aí não demonstra para nós sobre o quilombo da Lapinha, não é? E o que foi o quilombo? O quilombo foi o território que eles fizeram, os escravos africanos, quando fugiam das grandes fazendas de cana-de-açúcar, fugiam dos açoites, dos maus tratos, da falta de alimentação, do trabalho árduo sob o sol quente, né? Trabalho esse que durava o dia inteiro, né? Eles fugiam e formavam os quilombos. Então, qual que é a resposta
dessa imagem que retrata a demarcação de um território brasileiro que representa a territorialidade exercida pelos descendentes de negros escravizados. Os quilombos não eram formados por negros escravizados que fugiam das fazendas? Então é isso daí, descendentes de negros escravizados, né? Outra questão de geografia, questão de número 12, que é um texto sobre a imigração venezuelana para o Brasil. Estão todos com vocês aí, peguem, né? Fiquem de olho aí nos textos, olhando a apostila, e vou ler para vocês irem lendo também para entender. A Venezuela vivia tempos difíceis no ano de 2013, quando Maduro tomou posse como presidente. Com uma inflação que ultrapassava 800% ao ano e barris de petróleo apresentando altas em seu preço, o país viu-se imerso em um colapso econômico que resultou em uma dramática crise humanitária. Faltavam no país insumos básicos para a sobrevivência. Os supermercados não atendiam a população, faltavam alimentos, medicação. Por causa dessa triste realidade, milhares de venezuelanos decidiram migrar para outros países à procura de trabalho, de melhores condições de vida. Um dos principais destinos dos venezuelanos é o Brasil. Atualmente, o território brasileiro recebe milhares de pessoas que buscam oportunidades de inserção no mercado de trabalho e melhor qualidade de vida. Porém, esse intenso fluxo migratório desencadeou diversos problemas em território nacional, principalmente porque a maioria dos imigrantes concentrou-se em um único estado brasileiro, Roraima. Ora, minha gente. Então vamos lá. Com base nesse texto, a concentração de imigrantes venezuelanos em Roraima tem como consequência o que vai ocasionar lá em Roraima? Com tanta gente a mais nesse estado brasileiro, vai ter o quê? A sobrecarga dos serviços públicos. Vai aumentar a procura para postinhos de saúde, né, hospitais, vai aumentar a procura para as escolas públicas, para tudo, minha gente. Então, a sobrecarga dos serviços públicos, né? Outra questão de geografia, nós vamos lá para a questão de número 16, né? Que é um texto. Os primeiros imigrantes estrangeiros que chegaram a Santa Catarina em 1828 formavam um grupo de 600 pessoas de nacionalidade alemã. Em 1875, iniciou-se no Brasil uma intensa colonização por parte de imigrantes italianos que começaram em Santa Catarina a difundir novas culturas agrícolas com a produção de uva, arroz, milho e fumo. A produção de vinho também tomou grande impulso nesse período. Agora vamos para a questão. Com base nesse texto, verifica-se que a imigração europeia para Santa Catarina teve como objetivo, qual que era o objetivo, minha gente? A ocupação do território catarinense, né? Vamos para outra questão de geografia, questão 17. É uma imagem que está escrito Roda de Jongo, Rio de Janeiro. E essa imagem nós estamos vendo aí, pessoas negras, né? Dançando, trazendo a cultura afro para o Brasil. E essa imagem, então, vai retratar uma expressão cultural de comunidades. Quais eram as comunidades de ex-escravos africanos que fugiam das grandes fazendas? Quilombolas, né? Essa é a resposta correta, né? Outra questão de geografia, questão de número 18, que é um texto sobre a Transamazônica. A Transamazônica, minha gente, ou Rodovia Transamazônica, BR-230, foi construída no decorrer do governo de Emílio Garrastazu Médici, entre os anos de 1969 e 1974, uma obra de grande proporção que ficou conhecida como uma obra faraônica, quer dizer, uma obra imensa, muito grande, né?
A execução do projeto aconteceu em um período de regime militar no Brasil. A rodovia tornou-se a terceira maior rodovia do país, com 4.000 quilômetros, percorrendo os estados da Paraíba, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. A Transamazônica corta o Brasil no sentido leste-oeste, por isso é considerada uma rodovia transversal. No entanto, em grande parte, não é pavimentada. Os extremos da rodovia são, respectivamente, em Cabedelo, na Paraíba, e Lábrea, no Amazonas. Então, vamos lá para a questão? Com base nesse texto, conclui-se que a construção da Transamazônica se constituiu como uma ação do poder público voltada para a ocupação e a interligação da região norte com o restante do país. Esta é, portanto, a resposta correta, né? De acordo com o texto, né? Outra perguntinha de geografia, nós vamos lá para a pergunta de número 23, né? Olha só a pergunta: a importância da geografia. A importância da geografia não está somente nos conhecimentos sobre os nomes de países, suas capitais, dados populacionais, moeda, religião, etc., mas também em explicar, por exemplo, a dinâmica da transformação dos espaços na cidade, né? A lógica da produção agrária, a distribuição dos movimentos sociais, a estrutura geomorfológica superficial da Terra, entre tantos outros, né, assuntos. Então, vamos lá? De acordo com esse texto, a importância do conhecimento geográfico consiste em compreender os fenômenos naturais e sociais que ocorrem no espaço, né? Essa é a resposta correta de acordo com o texto. Questão agora de número 24. É um gráfico, né, cujo título é Relação entre a população rural e urbana. E nós vamos ver aí que em 1950, vai de 1950 até 2010. E nós estamos vendo aí as palavrinhas rural, a outra urbana. Então, nós vamos para a questão. De acordo com esse gráfico, o crescimento da população urbana brasileira foi marcado pela saída da população do campo para a cidade. Nós não falamos numa questão aí para trás que eu expliquei para vocês sobre o êxodo rural, que na década de 1950 para frente as pessoas deixavam o campo para morar na cidade? Isso aí. O gráfico inicia-se justamente em 1950 e vai até 2010, que foi a década que houve maior número de pessoas que saíam do campo para a cidade, o êxodo rural. Então, a resposta é letra D, saída da população do campo para a cidade. Outra pergunta aí de geografia, questão de número 25, é uma imagem, está escrito como título Oktoberfest de Blumenau, Santa Catarina. Então vamos lá? Vou ler o texto e vocês acompanham aí da casa de vocês, vão ler também. A Oktoberfest de Blumenau, que em apenas uma década se tornou uma das festas mais populares do Brasil, foi inspirada na festa que teve origem lá em Munique, na Alemanha, em 1810. Tudo começou em 12 de outubro de 1810, quando o rei Luís I, mais tarde rei da Baviera, casou-se com a princesa Teresa da Saxônia e, para festejar o enlace, organizou uma corrida de cavalos. O sucesso foi tanto que a festa passou a ser realizada todos os anos com a participação do povo da região. Bom, vamos para a questão? Essa imagem que vocês estão vendo aí, esse texto mostra uma festa tradicional da cidade de Blumenau, que é característica de grupos de... Quais são? Os imigrantes que foram para essa região de Santa Catarina? Os alemães, né? Esta é a correta
resposta, baseando-se no texto e na imagem, né? E a última questão de geografia, de número 26, é um texto. Olha o título do texto. O calibre. O que é que tem calibre? Não é um revólver? Não tem os calibres? 38, né? Então vamos lá. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo. Eu não sei de onde vem o tiro. Por que caminhos você vai e volta? Aonde você nunca vai? Em que esquinas você nunca para? A que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Entrincheirado, vivendo em segredo? E ainda diz que não é problema seu? Minha gente, esse texto aí, né? Com essa triste realidade, né? E o título já nos diz, né? O calibre. Qual problema urbano foi descrito nessa música? O calibre? Obviamente, a violência, né? Bom, minha gente, expliquei para vocês todas as questões de geografia dessa primeira avaliação trimestral que o governo do estado mandou para todas as escolas do estado de Minas. Espero que vocês tenham compreendido e que agora vão responder corretamente, sabendo que cada questão existe apenas uma resposta correta. Bons estudos!